Muito bem. Oi, lindeza. Tô. Ela já passeou? Ô, lindeza do papai. Cadê essa boneca linda? E aí, pessoal? E aí, turminha? A Ana tá aí, Liliane tá aí, Renato Coelho. Cadê o Samuca? Samuca me fez uma pergunta boa. Cadê o Samuca? Olha o Samuca aí. Samuel Castro. Cheguei. Cheguei. Seja bem-vindo, Samuel. Então, Samuel, eu estava explicando, né, para o Samuel a pergunta boa que ele fez. Então, se eu não tenho esses requisitos, eu vou encaixar numa regra transitória, né? Eu vou tentar. Assim a mulher, né, também, que não tinha idade de 60 anos, agora a idade é 62, né? Tem que ter 62 anos, nós vimos lá no quadrinho. Mas se ela não tinha os 60 anos, tinha 59, faltando um ano, né, ela entra numa regra de transição, né, prevista nos artigos 15, 16, 17 e 18. Essas regras são importantes. Para quem? Para quem estava trabalhando, né, e foi pego com a reforma sem ter completado os requisitos para aposentar sob a vigência das regras anteriores, dos requisitos anteriores, né? Então, isso é importante, né? Agora, se a pessoa já estava com direito de que ela preencheu os requisitos, não tem importância, não. Faz o que vocês quiserem aí, ó. Faz o que vocês quiserem. Eu já tenho os requisitos preenchidos, tem direito adquirido, né? Então, a interpretação dessas regras transitórias é um cão chupando manga, né? Porque são situações que o legislador tenta contemplar, né, das pessoas que estavam à beira, próximo, né, de aposentar. Por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais, mas ela está contemplada na regra transitória, né? Eu aposentei por tempo de contribuição. Aposentei em 2014, né? Então já tem um tempinho, 5 anos, né, que eu já aposentei. Na época, eu aposentei com 35 anos de contribuição. Estava com 36, né? Agora eu completei 40 anos de trabalho. Então, essa regra de essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais. Foi extinta. Mas ela está contemplada aqui. Então, para aquele que estava ali e tal, na beira, na bica, né, para aposentar, faltando 2, 3 anos para o tempo de contribuição, ele aposenta, né? Só que ele vai cumprir alguns requisitos que o legislador estabeleceu para ele poder, né, atender e aposentar. Então, essa é a base, tá, da interpretação. As regras, o regime próprio também tem as regras transitórias do regime próprio, gente, né? Essas regras transitórias do regime próprio, elas estão, só para vocês terem ideia, eu estava dando uma relida nisso, porque isso é muito importante. As regras transitórias do regime próprio estão no artigo 4º e 5º, desculpa, da emenda constitucional. Artigos 4º e 5º da emenda constitucional estão as regras transitórias dos servidores, né? Regime próprio, regime dos servidores estatutários. Samuel, eu respondi sua pergunta? Respondeu. Eu só fiquei, minha dúvida, mais assim, a respeito, por exemplo, igual o senhor deu o exemplo da pessoa que estava com 59 anos, né, faltando um ano para aposentar. Mas ele estipulou o prazo, por exemplo, uma pessoa que está com, deu o tempo de contribuição, mas está com 54 anos, por exemplo. Ela vai entrar Vai, né, nessa vai, regra de transição? vai. Ela vai entrar ela vai encaixar dentro de umas regrinhas que estão
né, contempladas pelo legislador no artigo 15º, 16º, 17º, 18º. Eu vou ler o 18º para você, que trata da regra de transição para aposentadoria por idade. Olha, só para você ter ideia. Ele é pequenininho. Olha só, o segurado, regime geral aqui, não é regime próprio. O segurado de que trata o artigo, e está com o inciso 1, parágrafo 7 do artigo 201 da Constituição Federal, filiado ao regime geral até a data da publicação, até a data da entrada em vigor desta emenda, poderá aposentar-se quando preencher cumulativamente, os dois, né, os seguintes requisitos: 60 anos de idade, se mulher, 65 anos de idade, se homem, 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Tá? A partir de 1º de janeiro de 2020, desse ano, a idade de 60 anos da mulher, prevista no inciso 1, será acrescida de 6 meses. Então, ela vai ter que contar com 60 anos mais 6 meses, né? A cada ano, até atingir 62 anos de idade. O valor da aposentadoria de que trata esse artigo será apurado na forma da lei. Então, Samuel, eu li para você agora o artigo 18, que trata da regra de transição. De qual regime? Do geral. Qual modalidade de aposentadoria? Por idade. Veio a reforma e eu não tinha completado a idade, estava faltando 3 anos, 2 anos para me aposentar nesse negócio. Não, calma. Vamos olhar aqui no artigo 18º da emenda constitucional, que nós vamos encontrar aqui a resposta para você. Não, beleza. Tá? As regrinhas estão aqui contempladas. Certo? Lá na Constituição só tem regra permanente. Só o que vai entrar daqui para frente. As regrinhas transitórias ficam aqui, até esgotar esse contingente, né, de muitas pessoas que ainda não tinham atingido os requisitos, completados os requisitos, mas que vão aposentar. Foi claro aí? Foi, professor. Certinho. Beleza? Foi, claro. Beleza. Rivaldão já está aposentado a 2ª vez, né? O Rivaldo, eu tenho a impressão que o Rivaldo deve ser arrebatado. 70 anos de contribuição. Ele deve ter mais ou menos 75, 80 só de contribuição. Não pode nem falar isso para ele, que ele mata. Parou de pintar o cabelo, né? O cabelo agora está ficando branco, depois de muitos anos pintando aí de caju. Figura, boa figura. Bom, então nós analisamos aí os 2 regimes, né? Lembrando que as regrinhas transitórias do regime próprio estão previstas no artigo 4º, né? E, que eu falei aqui, às vezes eu esqueço, que é tanta coisa, 4º e 5º, tá? A 4º e 5º da emenda 103. Se você for olhar na Constituição, você vai ver regra permanente, daqui para frente. Mas regra transitória tem que ser aqui. Né? E essas regras transitórias, muitas vezes, elas geram muita dúvida, muita interpretação. Divergente, tá? Mas é normal, né? Por isso que uma reforma previdenciária mexe com a vida das pessoas, né? Você fazer uma reforma, nossa, é uma complicação, né? É uma complicação. Porque tem gente que não completou o requisito ainda, mas está contribuindo, né? Uma série de dificuldades. Aí o legislador tem que fazer uma engenharia, né? De redação aqui, de encaixe, né? Para contemplar, né? Contemplar quem, por exemplo, não tinha atendido a idade. Eu acabei de ler o artigo 18. Contemplar o tempo de contribuição que não existe mais, mas que a pessoa ainda pode ter acesso. Então, né? A gente tem que observar direitinho. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. O que eu coloquei aí, dos 2 regimes, é o que está para quem vai entrar agora. Né? Para quem vai ingressar no âmbito da administração pública, para quem vai
ingressar no mercado de trabalho. Para quem já estava, vamos para as regras transitórias. Né? É essa a minha preocupação. Eu estava pensando nisso, deixar isso bem claro para vocês. Tá? Então, isso que eu coloquei está já com a base na reforma. Só não está contemplado as regras transitórias que a gente tem que analisar, né? De forma pormenorizada. Bom, o último regime, para a gente concluir esse negócio. Qual que é o último regime? O regime complementar. Né? O regime complementar. O que é o regime complementar? Esse regime danadinho aqui... Ah, não. Antes de falar do regime complementar, só lembrando que o financiamento, o artigo... o regime próprio é financiado pelo ente federativo, que aporta valor, né? Mais as contribuições do servidor ativo e inativo. Tá? Ativo e inativo. Então, o servidor aposentado, embora já está aposentado, a relação jurídica dele já completou, ele continua contribuindo para a Previdência. Não deveria, mas... Né? E o teto, a questão do teto, gente. Isso aqui, ó, isso aqui né, é uma discussão muito boa. Né? A questão do teto, a reforma trouxe uma regra clara, que o valor do benefício, que o teto é igual ao do regime geral. O regime geral hoje paga de teto máximo R$ 6.106, R$ 108. Né? Então, está um indicativo claro que o servidor público não terá mais aposentadoria integral. Né? Não terá aposentadoria integral. Né? É o que prevê o artigo 40, está lá no artigo 40, né? Parágrafo 15º, né? E o terceiro também, parágrafo 3º, que o valor é igual. Por que antes era diferente? Os servidores tinham, né? Aposentavam pela remuneração, a última remuneração deles. Então, se eu trabalhava, era servidor, ganhava R$ 15.000, aposentava com 15 mil. Né? Era a minha base contributiva também. Eu contribuía sobre esse valor a minha vida toda. A reforma, né, ela que é igual. Né? E criou a figura da previdência complementar, para que o servidor possa, se ele quiser, né, ele tem condição de complementar a aposentadoria dele. Essa é uma questão complexa. Né? Vamos ver se a gente volta lá, compartilhar. Esse é um assunto espinhoso, né? Mas está aqui, ó. Cada teto mínimo, teto máximo. Esse artigo 37 fala do subsídio, né? É o artigo 11º, né, da Constituição, a questão do teto. A redação dele, vamos ver aqui a redação dele. Olha só. Vamos olhar aqui só para a gente não deixar batido, né? Isso aqui cai muito em concurso, gente. Se vocês forem fazer um concurso público, tudo que eu estou falando aqui é matéria de concurso. Vocês vão ficar paz uma hora. Se fizerem um concurso, vocês vão deparar com todas essas informações que eu estou falando aqui para vocês. Elas são reais. Aqui fala assim, ó. Deixa eu ver o artigo 37, gente. Cadê o danadinho? Danadinho, din. Bom, esse 10º é aqui, ó. Olha, eu não sei, aqui. Ele não mexeu no 37. Mas a questão desse teto, né, para os servidores está previsto no artigo 40. Né? Está lá previsto que o valor é igual ao do regime geral. Tá? Mas, para isso, o ente federativo tem que criar a previdência complementar. Né? Então, fica claro que não existe mais essa aposentadoria integral, viu, gente? Tá? Isso não tem mais.
tá? Para o servidor. Tem que complementar com um plano privado de previdência. O regime complementar, ele está previsto, ele está previsto tanto para o regime próprio, né, quanto para o regime geral. Quem são os sujeitos do regime próprio, da Previdência Complementar? Qualquer cidadão, né? E a entidade gestora dos recursos que ela vai gerir. A modalidade dessa forma de previdência, gente, ela pode ser aberta ou fechada, tá? Aberta ou fechada. Veja bem, a previdência complementar, ela sempre existiu, né? Sempre. Se brincar até antes da previdência pública, né? Até antes. A natureza dela é de ordem privada. O que o legislador fez? Ele criou a previdência complementar sabendo que o regime geral nunca garantiu aposentadoria integral para ninguém. Nunca. Desde a sua implantação no Brasil, a previdência, né, o regime geral, ele garante um limite, um teto. Um regime próprio teve uma configuração diferente, né? Essa situação de reduzir, de estabelecer um equilíbrio de valor igual entre regime próprio e geral, vieram com as reformas previdenciárias que nós tivemos, né? Porque antes aposentava integralmente, mas o servidor contribuía pelo que ele recebia, não era pelo teto. Então, se ele ganhava 15 mil, como eu falei, contribuía sobre 15 mil, né? Acontece que o regime próprio ficou por muito tempo ser uma gestão, ser uma lei, ser uma forma de gestão clara, né? Só com as reformas implementadas a partir da década de 90 é que criou-se a obrigação também do ente federativo, que tem regime próprio, dele também contribuir. Não ficar em cima só do servidor, a garantia do fundo de previdência, para garantir e pagar as aposentadorias e pensões. Tá? Isso é um detalhe importantíssimo. Tanto é que as reformas foram sendo implementadas, e a emenda 41, que é uma reforma que foi feita em 2003, pleno governo Lula, hein? Foi o governo Lula. Acabou com a previdência, com o valor integral, né, da aposentadoria. E agora, com a reforma, com a emenda 103, isso está mais do que sacramentado, né? Mas aí vem a previdência complementar, que prevê para ambos os regimes, né, a criação de uma previdência complementar. E a previdência complementar, ela sempre existiu de duas maneiras, na forma aberta e na forma fechada. Na modalidade aberta, ela é oferecida para todos que o setor bancário, qualquer banco oferece um plano de previdência complementar aberto. Você vai lá, faz um contrato, cotiza ao longo da sua vida e depois você transforma aquilo ali numa renda mensal. A modalidade fechada, ela é constituída por um grupo de empregados de uma empresa e a empresa vai aportar também um valor e os empregados também. Aí cria-se um fundo de pensão. Só que ela não visa lucro, ela só atende aquele coletivo, né, que está ali. Modalidade de previdência complementar fechada, nós temos várias, né? Aberta para o público, qualquer um pode fazer um plano de previdência complementar. A fechada já é restrita a empregados de determinada empresa, que ela, junto com os seus empregados, resolvem criar um plano de previdência complementar. Fechado, né? Quem é o gestor? No caso da aberta, é o banco que ofereceu. Na modalidade fechada, cria-se uma entidade, né, uma associação, uma entidade que vai gerir, né, os recursos que são arrecadados dos trabalhadores e da empresa, né? Esses fundos de pensão, né,
são chamados fundos de pensão. Eles movimentam bilhões, movimentam muito dinheiro. Nos Estados Unidos isso é muito difundido, né? No Brasil nós temos muitos fundos de pensão. O que são esses fundos de pensão? São entidades fechadas de previdência complementar, né? A Previ, do Banco do Brasil, a FUNCEF, da Caixa Econômica, a Petros, da Petrobras, a Preb Gillette, da Gillette. Estou citando aí várias que são grandes fundos de pensão, né? Eles investem em bolsa, eles têm ativos altíssimos, eles fazem investimento, aplicação em bolsa, mercado financeiro, né? O Correios, né? Lembram aquela crise dos Correios, aquele fundo de pensão dos Correios que gerou aí o mensalão? Aquilo ali, né, foi má gestão. Esses fundos dessas estatais muitas vezes são mal geridos, né? Mete a mão, faz uma aplicação inadequada, uma gestão, né, que não foi bem sucedida, causa prejuízo aos fundos de pensão, né? Isso é grave, porque causa um desequilíbrio. E sabe quem vai pagar a conta? São os trabalhadores da empresa que vão ter que pagar essa conta, porque se tiver um desequilíbrio entre receita e despesa, né, vai ter que ratear o prejuízo entre todos, é igual condomínio, né? Você mora no condomínio, quando tem inadimplente, você não está pagando para ele? Você não está pagando as despesas do condomínio? Tá, uai. Porque a despesa do condomínio comum rateia entre todos. Se tem gente devendo, você está pagando, porque vai ficar maior no seu condomínio por conta disso, né? É a mesma coisa. Então, esses fundos de pensão, quando são mal geridos, vai cair em cima dos coitados, dos participantes. Certo, gente? Alguma pergunta para esse professor aqui, já caducando? Hein? Quem tem uma pergunta aí para me fazer? Entender a previdência complementar? Qual é a natureza dela? A natureza dela é privada, de natureza privada. Se tiver um conflito de interesse, tudo vai para a vara civil, né? Eu tenho uma ação enorme contra um fundo de pensão. Esse fundo de pensão é da Embratel, chama Telos, Fundação de Seguridade Social. É dos trabalhadores do setor de telecomunicações. Um fundo enorme, grande. Era da Embratel. A Embratel foi privatizada. Hoje a Embratel se associou a Claro, né? O mesmo dono. Eu tenho uma ação de um empregado que era vinculado a esse fundo de pensão. Essa ação está em quase 2 milhões de reais hoje. Se transitar em julgado, né, esse meu cliente vai receber uma gaita boa, né? Se o fundo não quebrar, tá bom. Tem isso também, né? Mas é uma previdência complementar fechada. Fechada. Aonde que eu propus a ação? Uma vara civil, né? Uma vara civil comum. A ação está na 7ª vara civil, que hoje ela foi... como é que foi? Ela não sei se é a 23ª vara civil, remodulada, essa numeração eles mudaram, mas quando eu propus era a 7ª vara. Né? Tá lá, tá andando. Né? A parte de tartaruga, mas tá. Né? Previdência complementar. Tá? Uma questão curiosa, importante, vocês têm que saber, a OAB, por exemplo, que é uma entidade representativa de classe, né, profissional, que regula a profissão, a lei da Previdência Complementar permitiu que essas entidades criem um fundo de previdência complementar. Então, a CASAG oferece plano de previdência complementar fechada para os advogados. Tá? Então, você pode fazer. Né? Você pode fazer um plano de previdência complementar fechado. Ela só não pode, a lei não permite, que lei? Nós estamos falando aqui de lei, né? Na hora que você quiser saber de uma lei, é só olhar o quadrinho
que eu já pus para vocês aí, ó. Quer ver? Aqui, ó. A fonte normativa de tudo tá aqui, ó. Aqui. Que lei que eu estou falando do regime complementar? É esse aqui, ó. Lei complementar 108 e 109. Essas duas aqui, ó. Tá? Essas duas leis. Elas que tratam da modalidade aberta e modalidade fechada de previdência complementar. Muito importante isso daqui, ó. Tá? Muito importante. Bom, eu estava falando da OAB, né? Ela pode, a CASAG pode oferecer para os participantes uma previdência complementar na modalidade fechada. Só que ela não vai administrar o dinheiro. Ela tem que ter a gestão dos recursos que os advogados vão contribuir. Esse dinheiro não fica na CASAG, fica num banco, né? Geralmente ela escolhe um banco para ser o gestor, fazer a aplicação desses recursos. Isso para evitar, né? Evitar corrupção, evitar desmando, evitar má gestão do dinheiro. Então, uma entidade bancária, não sei quem é que faz a gestão, no caso da OAB, da Previdência Complementar Fechada. Que banco que faz? Não sei se é a própria cooperativa, acho que não pode, né? Não sei. É porque eu não tenho Previdência Complementar, né? Eu sou tão desleixado que eu acabei não fazendo a minha Previdência. Vocês estão numa idade ótima de fazer uma Previdência Complementar aberta, né? Estão novinhos, em folha. Então, seria importante vocês fazer uma Previdência que vocês, né, preparassem e fizessem uma Previdência Complementar. O artigo 40 do regime próprio da Constituição prevê a criação de previdência complementar no âmbito da relação jurídica e de regime. Olha só. O parágrafo 14º. Olha só. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, né? Observando o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14º, oferecerá plano de benefícios definida somente na modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Então, cada regime próprio pode criar, né, por iniciativa do Poder Executivo, previdência complementar para os seus servidores, que pode ser na modalidade de previdência complementar aberta ou na modalidade de previdência complementar fechada. Certo, gente? Na modalidade fechada, né? Não havia essa previsão antes. A modalidade antes era só na forma de previdência fechada e não aberta. Agora, até na aberta, eles estão... até na modalidade aberta, existe a possibilidade de criar para os servidores públicos. Tá? Esse é um detalhe importante, né? Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto no parágrafos 14º e 15º poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, aqui indica claramente que o caráter da previdência complementar é facultativo. Eu só ingresso se eu quiser. Não é compulsório. É diferente da relação jurídica, né? No regime geral e no regime próprio. A relação jurídica no regime geral, ela é compulsória. No regime próprio também.
né? Então, é de natureza compulsória. Na Previdência Complementar, eu só ingresso se eu tiver interesse, anuência, né? Para ingressar, certo? Bom, então, gente, nós estamos no tempo de reunião restante, nós temos 9 minutinhos. Alguma dúvida sobre os 3 regimes? Vocês querem tirar alguma dúvida? Sobre a Previdência Complementar no âmbito do regime geral, o artigo 202, tá? Da Constituição fala da Previdência Complementar do regime geral. O regime geral é o setor privado, né? No caso do próprio, a criação da Previdência Complementar terá que partir de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Goiás criou a Previdência Complementar, a União criou para os seus servidores, né? Cada poder tem sua Previdência Complementar. O Estado de São Paulo, outros estados da Federação criaram Previdência Complementar, tem regime complementar. Tá? Goiás criou o modelo dele. Alguma pergunta, gente? Hein? Professor, eu tenho uma. Fala, Tem o princípio da irredutibilidade no valor dos benefícios, né? E se a Previdência foi calculado errado, o valor da aposentadoria de uma pessoa para mais, depois esse valor ele pode ser revisto, diminuído, pode. reduzido? Se esse benefício, se ele recebeu de boa fé, existe um prazo aí de 5 anos, né, para rever o ato de concessão. Não, se para mais, né? Se recebeu um valor, se está sendo pago um valor superior, né? Agora, se a pessoa tem plena ciência de que o valor está errado, é bom ela procurar, né? Porque se a Previdência tomar a iniciativa de rever, ela pode cobrar depois, né? Inclusive, escrever em dívida ativa esse débito. Entendeu? Entendi, obrigada. A previsão de desconto, quando o valor é maior, pode descontar. A possibilidade de desconto está no artigo 115 da Lei 8.213. Sua pergunta é boa. Às vezes pode acontecer isso, né? Quer ver? Vamos lá, 114 da Lei 8.213. Olha, às vezes a Previdência calcula um benefício maior, né? São um pouquinho mais alto do que é o devido. Olha só. 115, 114. Olha só. Olha só. Salvo quando o valor devido à Previdência e o desconto autorizado por essa lei, ou devido da obrigação da prestação, podem ser, 115, podem ser descontados dos benefícios contribuições devidas pelo segurado da Previdência, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, né? Ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial em valor que não exceda 30% de sua importância, nos termos do regulamento. Então, pode descontar, né? Então, está aqui, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, né? Pagamento. Aqui está falando do benefício que é indevido, mas pode também o valor dele ser maior, né? Esse artigo, gente, a gente entra num assunto aqui chamado da irrepetibilidade, né, dos valores pagos. Como que eu devolvo valor? Vamos dizer, um benefício, né, concedido em sede de tutela, de urgência. O juiz sentencia, concede a tutela, o INSS recorre, e chega lá, a turma recursal conhece e dá provimento ao recurso. E aí? Tem que devolver?
Pelo artigo 115, sim. Parágrafo, aliás, inciso 2º. Tem que devolver. Isso deixa o advogado de cabelo em pé. Cabelo em pé. Porque, em geral, quando o juiz sentencia, na sentença ele acata o pedido de tutela e já manda implantar o benefício. A INSS recorre, né? Mas ele já está recebendo o benefício. Pode demorar 1 ano, 2 anos. Né? Esses dias eu passei apertado com um negócio desse. Eu entrei com uma ação, meu cliente ganhou. Ação complicadíssima sobre aposentadoria especial. O juiz mandou implantar o benefício, o INSS sapecou um recurso brabo em cima dele. Eu fiz as contrarrazões, tudo, mas fiquei muito preocupado. Fiquei com o coração na mão. Já tinha mais de 2 anos e meio. A pessoa que tiver que devolver isso, né? Aí eu chego para fazer uma sustentação oral e vi que os advogados que tinham sido inscritos, como eu, cujo o recurso já tinha sido negado provimento, já tinha dispensado, né? Confirmando a decisão. O meu não. Eu falei, meu Deus do céu. A relatora deve ter dado provimento ao recurso do INSS. Aí eu preparei uma sustentação oral no ponto que eu achava que realmente era um ponto frágil e que ela não poderia não ver, perceber. E fiz a sustentação. Ela falou, doutor, 2 questões eu vou dar provimento ao recurso do INSS, o recurso nominado. São esses 2 pontos, esse e esse. E eram exatamente os 2 que eu achava que ela estava engolindo a conversa do procurador do INSS. Aí eu, fui em cima dos 2. Eu terminei a minha sustentação oral, ela falou assim, eu vou pedir o processo, eu vou retirar de pauta para rever depois dessa sustentação oral do senhor. Aí ela remarcou e julgou, negou o provimento. Entenderam? Hein? Entenderam? Eu dei graças a Deus. Meu Deus, o senhor é bom demais. Né? Vocês já pensaram, gente? Você tem que devolver 2 anos e meio de benefício? Quanto que isso não dá? Recebendo aí 2.800 por mês? Multiplica isso daí, pelo amor de Deus. Véio. Né? Tem que devolver. Isso é um absurdo. Isso é uma ideia absurda do STJ. Agora estão revendo isso. Mas é um absurdo. Está na lei. É pior. Né? Está aqui, ó, no artigo 115. Tá? Mas no caso de benefício concedido com valor um pouquinho a mais, pode rever em 5 anos. Tem que fazer a revisão, né? Depois disso, não tem como mais fazer essa revisão. Esse prazo é decadencial. Tá? Gente, nosso tempo está findando. Né? Eu vou passar uma atividade para vocês. Na próxima segunda não tem aula síncrona, mas tem atividade. Tá? E deixar aí postadinho aí na 4ª semana de aula, né? Para vocês darem uma olhada depois. Very good? Tudo, podemos despedir? O Samuel vai pagar. O Samuel já foi embora. Ele nem ia pagar o café para nós. Pode, Isabela. Quem está aí? Alguém está aí ainda? Pode sim, professor. Ah, então tá, lindo. Eu respondi sua pergunta, querido. Respondeu sim, professor, respondeu. Eu achei que não pudesse, por não ter sido, tipo, erro do aposentado, no caso, né? Pode rever. Tanto é também que se o benefício for calculado de maneira com valor mais baixo, ele também pode propor. Mas aí para pagar é um tormento, né? A diferença. Não, às vezes paga administrativamente, se eles reconhecerem. Já paga rápido. Bom, pagava. Que bom. Agora isso pagava, mas não sei. A Previdência precisa melhorar muito a gestão. O governo está muito ruim para a Previdência. Bom,
Então, um abraço para vocês, Outro professor. Boa semana. tá? Vocês também. Boas atividades para vocês durante a semana, tá? Obrigada. Abração. Vou me despedir de